Vindo então aqui para o processador, estamos no Core Ultra 7 155H, testamos esse mesmo CPU em vários outros notes, Galaxy Book 4 Pro, né, a versão desse notebook só que sem placa de vídeo dedicada, ZenBook 14 OLED, enfim, vários outros aí. É um processador de 16 núcleos e 22 threads. Desses 16 núcleos, 6 desses núcleos são de performance, 8 são focados em eficiência energética e 2 desses núcleos são para essa tal de NPU, que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, NPU é uma nova parte do processador focado em processar inteligência artificial. Então tem 2 núcleos dedicados apenas para o Intel AI Boost, tá? Só fica uma curiosidade, a gente tem falado até que bastante sobre NPU, né? Eu tenho reclamado um pouquinho porque eu não vejo nada utilizando isso aqui ainda, mas é uma promessa lá para o futuro, né? Que no futuro essa peça vai ser importante para processar IA local e tudo mais. Por enquanto são só promessas, mas a maioria dos notebooks sendo lançados agora, né, com os Snapdragon X Elite, agora com os Ryzen AI também, os próprios Intel Core Ultra, mas de segunda geração, né, os Core Ultra 200 que estão para chegar, eles estão prometendo vir com mais de 45 TOPS de performance, né, porque é uma exigência para fazer parte da panelinha do Copilot Plus PC da Microsoft. Para ganhar o selinho, tem que ter mais de 45 TOPS de performance. E para quem não sabe, esse tal de TOPS é a medida utilizada para falar o quão forte você é na hora de processar a inteligência artificial. Sabe quantos TOPS tem a NPU do Intel Core Ultra 7? Apenas 4. A gente tá falando aqui de notebooks, né, Snapdragon, por exemplo, que chega a 45 TOPS e tal, os Ryzen 50 TOPS, se não me engano, os Ryzen AI no caso, mas o Intel Core Ultra 7 aqui, né, da primeira geração, que é o 155H, são apenas 4 TOPS, então a NPU desse note é quase que inútil, né? Primeiro porque não tem quase nada que utilize NPU atualmente. Por enquanto são só promessas. E mesmo quando começar a chegar, provavelmente as NPUs de 40 TOPS serão as que farão alguma coisa. A de 4 TOPS tá aqui só para dizer que está mesmo. Enfim, chega de falar de NPU e bora falar sobre performance. Aqui no benchmark do Cinebench, o R23 Multicore, Multicore significa que é um benchmark que testa todos os núcleos ao mesmo tempo. E a um ponto onde o Intel Core Ultra 7 talvez mande bem, porque ele tem muitos núcleos, né? São 16 núcleos ali e 22 threads. Tanto que, olha só, quem está em top 3 nessa tabelinha, de novo, tabela filtrada só entre os notebooks profissionais, tá? Os modelos gamers não estão nessa lista e nem os modelos básicos sem placa de vídeo dedicada. A gente pegou 16.594 pontos aqui usando o Core Ultra 7, ficando muito próximos do Intel Core Ultra 9 do próprio Book 4 Ultra, né, na versão superior, indicando que talvez o Core Ultra 9, falando de processador, não esteja muito mais forte que o Core Ultra 7, pelo menos nessa linha de notebooks, tá? A gente pede bastante pro Ryzen AI, lá do Zephyr G16, porque essa pontuação foi um absurdo, foi muito, muito bom. E a gente fica um pouco na frente do Gigabyte Aero 16, um pouco na frente do Dell Inspiron 16 Plus também, né? Enfim, foi uma boa pontuação aqui desse Core Ultra 7. O que mais me impressionou é que ele está muito próximo do Core Ultra 9. E aí, caso você queira saber se teve evolução com relação ao ano passado, né, ao Book 3 Ultra do ano passado, sim, galera, olha só onde o Book 3 Ultra ficava. Ele pegava 12.035 pontos, 27% atrás, ou se a gente inverter os cálculos, ó, o Core Ultra 7 pega 38% a mais de performance se comparado com o i7 13700H do Book 3 Ultra, que além de ser uma geração atrás, era um i7 capado, né? Esse i7 que não estava performando tão forte quanto performa, por exemplo, aqui no Gigabyte Aero 16. Porque tem essa, né? Depende muito de como é que a fabricante tuna o processador, como é que ela configura a questão de consumos daquele processador. E pode ver que na geração passada ele não mandava tão mal, 12.000 pontos não é uma pontuação muito alta, mas até que dá conta. Agora, 16.500, aí, cara, dá conta de basicamente tudo que é software de produtividade. Não é dos mais fortes, né? Se a gente botar notebooks gamers para comparar, tem notebook gamer chegando nos seus 20, 30 mil pontos, mas entre os notebooks Pro, com exceção do Zephyr G16, que está mais para o modelo gamer, ele pega uma pontuação bem alta aqui nesse benchmark, tá? Lembrando, é um benchmark em cenários onde você utiliza todos os núcleos ao mesmo tempo. Tem também o cenário Single Core. Single Core é quando você consegue utilizar apenas um núcleo do processador. Então ele tem 16 núcleos, aí ele pega apenas um e estressa ele ao máximo para ver quantos pontos ele vai pegar aqui. E aí aqui a gente não mandou tão bem, tá? Book 4 Ultra, na versão Core Ultra 7, pegou 1.612, ficando em último nessa tabelinha filtrada entre os notebooks profissionais,
ficando atrás até do i5 12450H, tá? Isso não é um bom sinal, significa que na performance individual dos núcleos, esse Core Ultra 7 não tá mandando tão bem, assim como o Dell Inspiron 16 Plus também não mandou tão bem, né? O próprio Ryzen AI do Zephyrus, Core Ultra 9, não tiveram uma performance tão alta assim quanto no multicore, né? No single core ele fica bem pior, inclusive pior até do que o Book 3 Ultra do ano passado, com o i7 13700H, que por mais que no multicore ele tenha ficado bem para trás, na performance individual de cada núcleo, ele ficou 14% na frente. Então, ganhamos performance em um cenário e perdemos em outro. E aí você vai me perguntar, tá, mas qual que é o cenário mais realista, né? No dia a dia, assim, nos softwares que eu utilizo, o que importa mais, o multicore ou o single core? E a verdade é que depende, tá? Tem software que é desenvolvido mais pensado em aproveitar a performance dos núcleos individuais, e aí é o single core que vai fazer a diferença. Tem outros softwares que aproveitam mais todos os núcleos ao mesmo tempo, né? Que aí seria o caso aqui do multicore. Então vai variar um pouco. Nos cenários multicore ele vai mandar melhor que a geração passada, nos cenários single core ele vai mandar um pouco pior. Vamos ver mais benchmarks aqui para não basear só em um, né? Vamos testar o próprio Cinebench, só que na versão 2024, que mudou algumas coisas. Inclusive é um benchmark novo, por isso que a gente tem poucos testes. E olha só, top 2, Book 4 Ultra com Core Ultra 7, a gente pegou uma pontuação bem boa, 961 pontos aqui, ficando na frente, por exemplo, do que o MacBook M3 Pro nesse teste, né? Então, se a sua referência de performance são os MacBooks, esse Book 4 Ultra, falando de processador, né, com o Core Ultra 7, fica mais ou menos no mesmo nível de um MacBook M3 Pro no cenário multicore, tá? Com todos os núcleos ao mesmo tempo. Agora, no cenário single core, aí vira o jogo de novo, né? Book 4 Ultra cai aqui para a última da tabela e o MacBook fica lá na frente. Então, novamente reforçando que o single core desse Core Ultra 7 do Book 4 não tá tão legal assim. Por último, nós testamos também o CPU Profile, tá? Que é um outro benchmark focado em processador. Aqui a gente pega aqui, ó, 7.721 pontos, um pouquinho atrás do Book 4 Ultra com Core Ultra 9, de novo, mostrando que o Core Ultra 9 não tá tão mais forte do que o Core Ultra 7, mas a gente fica relativamente na frente do Book 3 Ultra, né? Aqui, ó, com o i7 13700H, até do versão i9, que por algum motivo ficou pior que a versão i7 nesse benchmark, mas perdendo, por exemplo, para o i7 13700H do Gigabyte Aero, de novo, um dos concorrentes atuais do Book 4 Ultra, né? Porque aqui também temos notebook com uma tela OLED e que fica mais ou menos na mesma faixa de preço. Outra coisa que é importante a gente comentar também é sobre a perda de performance se você utilizar o notebook na bateria, né? Porque uma outra promessa desses novos Intel Core Ultra é que eles não vão perder tanta performance se você tirar o notebook da tomada, o que acontecia de forma bem drástica em notebooks com finais H, né? Tipo um i7 13700H, você tirava da tomada e ele perdia muita performance. Acontece que tem um porém nessa história. Testando aqui no Cinebench 2024, no multicore, na tomada ele pegou bem mais performance do que na bateria, ó. Ele perdeu 23% na bateria aqui, o que indica que, nesse caso, o Core Ultra 7 está perdendo muita performance quando você tira da tomada. Isso realmente está acontecendo. Mas vamos adicionar nessa tabela alguns modelos, como por exemplo o Book 4 Pro, tá? Que é outro modelo que tem um Core Ultra 7. Vamos botar também o ZenBook 14 OLED para a gente fazer a comparação. E olha só que interessante. Sim, o Core Ultra 7 do Book 4 Ultra perde bastante performance na bateria, mas mesmo perdendo muita performance, ele ainda fica na frente da performance do ZenBook 14 OLED na tomada, porque no ZenBook 14 OLED, beleza, ele não perdeu performance na bateria, perdeu 10 pontinhos, que é quase nada, né? Mas na tomada a performance também não era tão alta. E pegamos mais performance do que o Core Ultra 7 do Book 4 Pro. Então, sim, o Book 4 Ultra tá perdendo performance quando você tira ele da energia, mas mesmo assim ele ainda fica melhor do que outros Core Ultra 7 aplicado em notebooks mais básicos, né, que não são tão Pro, não são tão focados em performance como é o caso do Book 4 Ultra. Inclusive, mesmo com a performance aqui na bateria, ele ainda fica na frente dos outros Ultra 7, na frente, por exemplo, do Book 4 Pro da própria Samsung. Agora, a outra diferença desse notebook é placa de vídeo, né, meus amigos? Estamos aqui numa RTX 4050 ao invés da 4070, que nós já analisamos por aqui. É uma placa de vídeo um pouco mais discreta ali, mas que já deve ser o suficiente para a maioria das pessoas que vão utilizar ela para trabalhar, para renderizações, para efeitos gráficos, esse tipo de coisa, ou até para jogar uma coisa ou outra. Essa 4050 já deve dar conta. Ela tem 6 GB de VRAM, padrão 4050, mas
Vamos entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, porque tem uma observação, quem acompanha o canal já sabe, mas para quem não acompanha, estamos falando de uma 4050 capada, tá? Ela não é uma 4050 tão forte quanto as que tem nos notebooks gamers, porque os notebooks gamers são bem mais parrudos, tem um sistema de arrefecimento muito mais robusto, então eles conseguem agressivar mais na 4050. Se a gente entrar aqui nas informações do sistema dessa 4050 aqui, vocês vão ver que ó, ela chega no máximo a 80 watts de potência máxima. 80 watts é mais do que ano passado. O Book 3 Ultra pegava 60 watts só, então estamos com 20 watts a mais aqui. A gente vai ver se isso fez diferença ou não, mas é importante mencionar que uma 4050 Gamer, ela consegue chegar a 140 watts. Um consumo muito maior do que nós temos aqui nesse Book 4 Ultra, né? Reforçando a ideia de que não estamos aqui em um notebook gamer, tá? Não é o foco. Essa 4050 está mais fraca do que os modelos mais parrudos, mas por conta daquela história, finura, né, proposta do notebook, tudo isso aí. Ah, vamos ver. 80 watts na 4050, será que já não dá conta não? Porque, sendo bem sincero, as 4050 Gamer, elas podem chegar a 140 watts, mas normalmente elas ficam nos seus 100 watts. Será que de 100 watts para 80 faz tanta diferença assim? Vamos começar então com o benchmark no Blender, um software aqui de renderização 3D. E é o seguinte, meus amigos, olha só onde que está o nosso Book 4 Ultra, cadê ele? Pegou aqui 2.814 pontos. E primeira coisa, muita gente perguntou, será que o novo Book 4 Ultra superou o Book 3 Ultra na versão 4070? Galera, não, 4070 continua sendo 4070, tá? Então mesmo o Book 3 Ultra do ano passado, que tinha uma 4070, ainda é mais forte do que a 4050 desse ano do Book 4, tá? Mas nós estamos levemente na frente do Book 3 Ultra da mesma versão com 4050. Ficamos aqui com 5% de diferença apenas. E aqui é um ponto onde eu me decepcionei um pouquinho, tá? Porque eu achei que esses 20 watts a mais que nós ganhamos esse ano, porque ano passado era 60 watts, esse ano é 80, né? Eu achei que faria mais diferença, mas não. Teve uma pequena melhoria, mas não foi tão grande quanto, por exemplo, a melhoria do Book 3 Ultra 4070 do ano passado contra o Book 4 Ultra desse ano, que teve 20% de ganho. Na versão 4070 também foi a mesma coisa, ele saiu de 60 watts para 80, mas lá esses 20 watts a mais fizeram uma boa diferença aqui, um bom salto de performance, né? O que não aconteceu na versão 4050, onde o salto foi de apenas 6%. E vamos botar aqui também nessa tabela o Storm 450R, que é um notebook gamer com uma 4050 Full Power, para ver a diferença que ele tem contra o Book 4 Ultra, né? Ó, botando ele aqui na tabela, cadê? Olha só, o Book 4 Ultra tá aqui, versão 4050, e o Storm 450R com uma 4050 Full Power Gamer tá 6% na frente. Ou seja, do Book 3 Ultra para o Book 4 Ultra foi 6% de ganho. Do Book 4 Ultra para uma 4050 Gamer, mais 6%. Então a gente não tá tão longe assim, né? De uma 4050 Gamer nesse benchmark do Blender especificamente, tá? Que simula uma renderização 3D. Vamos então para outro benchmark, 3D Mark Time Spy, que já é um cenário meio que de jogo, né? Ele renderiza ali um jogo, talvez para desenvolvedores de jogos esse benchmark seja uma boa referência. E ó, estamos aqui na tabela, novamente, não muito longe do Book 3 Ultra do ano passado, mas dessa vez bem longe de uma 4050 Full Power, tá? A 4050 Gamer pegou 17% a mais de performance nesse cenário. Então, sim, o fato de termos uma potência menor fez com que a gente ficasse mais aqui para baixo, mas um pouquinho melhores do que no ano passado, apesar da diferença ter sido de 7% apenas. Um outro benchmark foi o Wildlife. Aqui a gente não tem tantos resultados assim, tá? Porque é um benchmark mais recente. Mas ó, Book 4 Ultra 4050 pegou 14.284 pontos, ficando na frente do MacBook M3 Pro. Então, de novo, né? Se a sua referência é o MacBook, pode ficar tranquilo que esse Book 4 Ultra tá mais forte, tanto em processador, só no single core que não, mas em placa de vídeo também, até porque o MacBook Pro tem lá a placa de vídeo, né, do chip M3, mas aqui a gente tem uma placa de vídeo dedicada, né, que é a RTX 4050. Apesar de ainda estarmos longe de uma 4050 Gamer, tipo da Dell Storm 450R, que fica 23% na frente. Outro detalhe importante para a gente comentar é que na bateria a performance gráfica cai bastante, tá? No processador caiu bastante também, mas aqui na energia ele pegou 14 mil pontos. Se você tirar da tomada, a performance da placa de vídeo cai para 9 mil e poucos, né? 35% de queda. Então, já avisando vocês, se você for trabalhar com renderização, alguma coisa mais pesada, é bom que o notebook esteja na tomada na hora que você for precisar da placa de vídeo, porque se você não estiver, você perde bastante performance aqui. E ó, pessoal, passando aqui para avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos, então depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?